Esse vai ser um vídeo de dicas para resolver essa lista aqui. Bom, primeiro exercício. Um objeto de massa de 5 kg está se movimentando a uma velocidade de módulo de 10 metros por segundo. Choca-se frontalmente com um segundo objeto de massa de 20 kg, que está parado. O primeiro objeto, após se chocar com esse segundo objeto, ele vai recuar com uma velocidade de módulo igual a 2 metros por segundo. Se ele está recuando, ele está indo no movimento contrário ao meio referencial, certo? Está indo para trás, então será uma velocidade negativa. Desprezando seu atrito, a velocidade do segundo objeto após esse choque tem um módulo igual a... Bom, a gente tem aqui então uma questão de momento linear. E a gente sabe que momento linear é o produto da massa pela velocidade, certo? E pela conservação do momento linear, a gente sabe que o momento linear antes do choque, ou seja, o momento linear inicial, será igual ao momento linear depois desse choque, certo? Momento linear final. Então, no momento linear inicial, o que a gente tem se movimentando? A gente vai ter esse primeiro objeto, certo? Com massa e uma velocidade. Que mais? O segundo objeto está parado, certo? Então, quem está se movimentando vai ser só o primeiro objeto. E após esse choque, ele fala que o primeiro objeto vai recuar. Então, a gente vai ter o primeiro objeto com uma velocidade negativa. E também, agora, o segundo objeto vai passar a se movimentar. Então, a massa do segundo objeto e a velocidade dele, que é o que o exercício está pedindo, certo? Substituindo os valores, a massa do primeiro objeto, 5 kg, e sua velocidade, que é módulo 10, igual ao momento linear final, que vai ser o primeiro objeto também, a massa do primeiro objeto, a velocidade dele, e vai ser menos 2, porque ele está indo para trás, e o segundo objeto agora que passou a se movimentar, massa 20 kg, e a sua velocidade, que é o que a gente vai querer, certo? Resolver algebricamente certinho, a gente vai chegar que a velocidade do segundo objeto é alguma coisa metros por segundo, certo? Segundo exercício. Um objeto de massa meio quilo está se deslocando ao longo de uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante igual a 0,30 metros por segundo quadrado. Se partiu do repouso, o módulo da sua quantidade de movimento em kg vezes metro por segundo, ao fim de 8 segundos, é... Então, primeira coisa que a gente vai fazer é anotar os dados que o exercício dá. Aqui, ó, massa. Ele dá a aceleração e ele dá o tempo. Primeira coisa, a gente sabe que o impulso é a força vezes a variação do tempo. A força, a gente pode encontrar ela utilizando a equação da força resultante, que é massa vezes aceleração. A massa vocês já têm no exercício, e a aceleração vocês já têm no exercício também. É que só substituir, achar a força, e depois que vocês acharem a força, vocês vão calcular aqui o impulso, né, colocando o valor da força que vocês acharam, vezes o ΔT, que é o tempo que a gente já achou também. A gente achou não, já tem no enunciado. E para achar o que se pede no exercício, que é a quantidade de movimento, a gente vai usar a outra equação que determina que o impulso é a variação do ΔQ. Abrindo o ΔQ, a gente sabe que o ΔQ final menos o inicial. O ΔQ é a massa vezes a velocidade final menos
a massa vezes a velocidade inicial. Como o objeto parte do repouso, a velocidade inicial é zero, então vai ser zero a parte inicial do movimento. O impulso vocês já vão ter achado nessa equação, e aí vocês já vão descobrir direto a resposta da quantidade do movimento. Beleza? Bom, agora o exercício 3. Uma partícula de massa de 3 kg parte do repouso e descreve uma trajetória retilínea com aceleração escalar constante. Após um intervalo de tempo de 10 segundos, a partícula se encontra a 40 metros da sua posição inicial. Nesse instante, o módulo de sua quantidade de movimento é igual a... Ou seja, aqui ele está querendo o próprio momento linear, que pode ser simbolizado também pelo Q, certo? Quantidade de movimento. Mesma coisa. Bom, para a gente calcular a quantidade de movimento, a gente precisa da massa e da velocidade. A massa o exercício já dá, que é 3 kg. Porém, a velocidade a gente não tem. É a velocidade depois desse tempo de 10 segundos. Então, a gente pode calcular a velocidade utilizando a equação da velocidade para a aceleração, certo? É uma aceleração escalar constante, ela não muda. Porém, a gente não tem a aceleração. Então, a gente pode utilizar a equação da posição, que utiliza a aceleração, certo? Como ele fala que o objeto parte do repouso, a partícula parte do repouso, a minha posição inicial a gente vai atribuir como zero e a velocidade inicial também zero, certo? Então, a gente tem que a posição final é igual a aceleração t quadrado sobre 2. Minha posição final, ele fala que é 40 metros. E é num tempo de 10 segundos. Certo? Passando para o outro lado vai ficar 80. Então, a gente acha a aceleração constante, que é 0,8 metros por segundo. Certo? Tendo a aceleração, a gente pode voltar aqui na nossa velocidade, que velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Como ele fala que parte do repouso, velocidade inicial também vai ser zero. Então, a nossa velocidade final, a gente vai aplicar no tempo que a gente quer, que é 10 segundos. Achando essa velocidade, a gente vai jogar aqui na quantidade de movimento, certo? A gente já tem a massa. Só colocar a velocidade que a gente vai encontrar aqui, a gente vai ter uma quantidade de movimento, que é quilograma metro por segundo, certo? Quarto exercício. Um avião está voando em linha reta com velocidade constante de módulo 7,2 vezes 10 km ao quadrado. Já vamos grifar aqui o primeiro dado. Quando colide com uma ave de massa 3 kg. Mais um dado, que estava parada no ar. A ave atingiu o vidro dianteiro inquebrável da cabine e ficou grudada no vidro. Se a colisão durou um intervalo de tempo de 1 vezes 10 a menos 3 segundos, a força que o vidro trocou com o pássaro, suposta constante da intensidade D. Bom, para resolver esse exercício, vamos já anotar o que a gente conhece aqui. A gente conhece que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E também a gente sabe que o impulso pode ser determinado pela força vezes a variação do tempo. Essa força que o exercício está pedindo vai ser essa mesma força que a gente tem aqui na equação do impulso. A gente pode igualar as duas coisas, que a força vezes delta tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Bom, antes de aplicar o resto, não esqueçam de fazer a conversão de km por hora para metros por segundo.
que você só vai dividir aqui por 3,6, vai dar uma resposta em metros por segundo. Sempre lembra de deixar na unidade, no Sistema Internacional de Unidade. Bom, aqui isolando, vocês já têm o tempo, que o tempo é isso aqui. Vocês vai ter também todas as informações que vai entregar aqui, que é M vezes V final, e tem o M vezes V inicial. Aqui de novo vai ser 0 o inicial. A massa vocês já têm, a velocidade vocês já têm, que vocês vão determinar aqui no metro, você vai determinar aqui, depois em metros por segundo, e aí você já vai encontrar a força, a intensidade da força que perde no exercício. Bom, quinto exercício, esse é do ITA. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Qual o valor desta diferença na escala Fahrenheit? Ou seja, ele quer saber quanto equivale a variação de 60 graus Celsius na escala Fahrenheit. Bom, na escala em graus Celsius, a gente sabe que vai de 0 graus a 100 graus. No exemplo dessa escala, de 0 a 100, certo? Essa variação em graus Celsius é 100 graus, certo? Para uma escala Fahrenheit, correspondendo a esses valores, 0 graus é 32 Fahrenheit e 100 graus é 212 Fahrenheit, certo? Quanto que vale essa variação também? Variação em Fahrenheit é 180, certo? Então temos duas variações nas escalas. E o exercício pede qual que é a variação em 60 graus. Ou seja, uma variação de 60 graus corresponde a uma variação de quantos em Fahrenheit? A gente pode montar uma regra de 3. De que maneira? De acordo com a variação de cada escala, certo? Variação em graus Celsius correspondendo à variação em Fahrenheit. Então, para uma variação de 100 graus Celsius, em Fahrenheit varia 180. Para uma variação de 60 graus Celsius, quanto que varia em Fahrenheit? Só fazer, multiplicar em cruz, a gente vai ter que x, ou seja, a variação correspondente a Fahrenheit, vai ser alguma coisa Fahrenheit. Bom, converta 60 graus para Fahrenheit e Kelvin. Para fazer a primeira conversão de graus Celsius para Fahrenheit, a gente monta a escala termométrica, que você já conhece. Aqui eu vou chamar a escala C, que é de graus Celsius, e a escala F, Fahrenheit. 0 graus Celsius é a mesma coisa que 32 Fahrenheit. E 100 graus Celsius é a mesma coisa que 212 Fahrenheit. Ele está pedindo quanto vale 60 graus em Fahrenheit, que eu vou chamar de x. Para fazer isso, é só a gente fazer o método lá da orelhão aqui e da orelhinha. Vai ser 100 menos 0, 60 menos 0, 212 menos 32, x menos 32. Faz a mesma coisa aqui dos dois lados. Aí depois vocês fazem a conta em x, e aí na hora que vocês isolarem o x, vocês vão ter aí a temperatura em Fahrenheit. Já tem a equação também aqui do Fahrenheit para Celsius, que é 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius mais 32, se vocês quiserem fazer mais rápido. Agora em Kelvin, fazer a mesma coisa. Uma escala em Celsius, uma escala em Kelvin,
100 graus Celsius a gente determina como 373 kelvins. Em 0 graus Celsius a gente determina como 273 kelvin. É a mesma coisa aqui, quer descobrir 60 graus em Kelvin. Aí é só vocês aplicarem a mesma coisa, 100 menos 0, 60 menos 0, 373 menos 273, x menos 273. Aí fazendo de novo a conta em cruz, vocês isolando o x, vai ter aí a resposta em Kelvin. Também tem a equação ali para transformar em Kelvin, que é graus Celsius mais 273. Sétimo exercício da Mackenzie. Um bloco de cobre com esse calor específico de 1,2 kg é colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. A variação da temperatura sofrida na escala Fahrenheit ou seja, ele quer saber a variação da temperatura nesse processo, só que na escala Fahrenheit. E a gente não tem também na escala em graus Celsius, então a gente tem que encontrar. Então houve troca de calor. Então, calor cedido ou recebido é igual a massa vezes calor específico vezes a variação da temperatura, que é o que a gente quer encontrar aqui, que vai sair em graus Celsius. Então, quantidade de calor 2.972 é igual a massa, que está em quilo, vai ser 1.200 gramas, vezes o calor específico, vezes a variação da temperatura. Só resolver aqui, a gente vai encontrar a variação da temperatura em graus Celsius, certo? E a gente vai ter que transformar, saber quanto que vale essa variação em graus Celsius na variação de Fahrenheit. A gente pode utilizar a mesma coisa do exercício 5, fazer uma regra de 3. Para cada variação em graus Celsius, vai ter uma variação em Fahrenheit. A gente já sabe que 100 graus Celsius, variação de 100 graus Celsius corresponde a 180 na variação de Fahrenheit. Só botar a variação da temperatura encontrada aqui e encontrar o x, que vai ser a variação sofrida em Fahrenheit. Multiplica em cruz, teremos que x, ou seja, a variação correspondente à que a gente encontrou em graus Celsius, vai ser em Fahrenheit. Oitava questão. Quando misturamos 1 kg de água com calor específico de 1 caloria por grau Celsius a 70 graus com 2 kg de água a 10 graus, obtemos 3 kg de água a. O que ele quer encontrar aqui é a temperatura final de equilíbrio. A gente sabe que quando a gente tem dois corpos trocando calor em um sistema, a soma deles tem que ser igual a zero, sem que tenha influência com o meio externo. Bom, Q1 é massa vezes o calor específico, massa 1 vezes o calor específico de 1, vezes a variação de temperatura de 1, mais a massa 2, calor específico 2, delta T em 2, isso tem que ser zero. A massa vocês têm, tanto de 1, tanto de 2. O calor específico o exercício já dá, que é 1. E a temperatura delta T é a mesma coisa que a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura inicial vocês têm dos dois. A do corpo 1, a do Q1, né, é 70 e a do corpo 2 é 10 graus. Com isso, no final é só isolar o Tzão, que aí vocês vão ter a temperatura de equilíbrio em graus Celsius.